Bem, queridos, vamos caminhar sobre o texto de Atos 16. É o finalzinho do capítulo 16 de Atos, os versículos 35 a 40. É o finalzinho. Aqui nós já vimos isso, já olhamos para essas coisas, acho que terminamos aqui já, não foi isso? Terminamos esse esboço aqui. Terminamos esse esboço semana passada, e agora então nós vamos olhar para Atos 16, 35 a 40. Esse foi o último esboço, e agora vamos caminhar para o finalzinho do capítulo. Então diz assim, Atos 16, 35 a 40. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Irmãos, esse é o desfecho de uma história maior, é claro. Os irmãos sabem o que aconteceu em Filipos. O apóstolo Paulo expulsou o demônio de adivinhação de uma moça que dava lucro para os seus senhores, e esses senhores denunciaram os mensageiros, os missionários, dizendo que eles estavam tumultuando a cidade com mensagens e costumes errados, que eles não poderiam aceitar por serem romanos. Então, eles foram presos, lançados no cárcere. Ali durante a prisão houve um terremoto, e o carcereiro, assustado, se aproximou deles. Os irmãos viram a história, estudamos a história há alguns dias, e se converteu ali com a pregação dos missionários, e logo em seguida acontece isso que acabamos de ler agora, essa história que acabou de acontecer, que acabou de ser lida agora. Eu detectei aqui, claro, nós podemos abordar essas histórias das mais variadas formas, sob as mais diferentes ênfases, mas eu quis mostrar aqui para os irmãos as marcas dos perseguidores dos cristãos. É possível detectar aqui, entre outras coisas, as marcas dos perseguidores dos cristãos. E lendo o texto, eu creio que é possível nós detectarmos algumas marcas assim. E é importante isso para que nós não fiquemos assustados quando percebermos essas marcas nas pessoas que nos odeiam, nas pessoas que são hostis à nossa fé, à nossa mensagem e aquilo que ensinamos. E as marcas que eu quero apontar aqui, eu vou dizer quais são agora, e vamos olhar para cada uma delas ao longo do tempo em que estivermos debruçados sobre os versículos. A primeira marca, e aí eu vou pedir para que os irmãos lá atrás coloquem isso aí na tela, as marcas, o título seria As Marcas dos Perseguidores dos Cristãos. A primeira marca é a hipocrisia, que está nos versículos 35 e 36. Os perseguidores dos cristãos são hipócritas, especialmente nos seus atos de benevolência. Eles são hipócritas, eles têm segundas intenções nos seus atos de benevolência. Mas basta colocar hipocrisia, versículos 35 e 36. A segunda marca é a injustiça, eles são injustos, versículo 37. A terceira marca dos perseguidores é a covardia, versículos 38 e 39.
E a quarta marca dos perseguidores é o fracasso. Versículo 40. Conseguiram pegar essas marcas todas? Aí está. Muito bem. As marcas dos perseguidores dos cristãos. Hipocrisia, injustiça, covardia e fracasso. É isso que acompanha esses homens. O que acompanha esses homens, os perseguidores dos cristãos, os perseguidores da verdade, são essas marcas: hipocrisia, injustiça, covardia e fracasso. Muito bem, vamos então olhar agora para os versículos, para que os irmãos entendam o que está acontecendo aqui com mais precisão. O texto diz assim: quando amanheceu, versículo 35, quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça. Os oficiais de justiça foram as mesmas pessoas que açoitaram os missionários, os mesmos. Eles açoitaram os missionários e eles agora então cumprem esse dever dado pelos pretores. Os pretores, os irmãos se lembram, os duoviri, que eram os dois homens responsáveis pela administração e pela aplicação da justiça na cidade. Eles então aqui, chamados de pretores, eles enviam os lictores, que são os oficiais de justiça, para libertar os missionários. Os lictores, os mesmos que os haviam açoitado sob as ordens dos duoviri. E o texto diz na sequência, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Aqui parece haver um sinal de benevolência. Ficaram com pena, vamos libertá-los. Mas não é isso que acontece aqui. Não é essa a razão pela qual eles querem libertá-los. Há diversas razões. A principal, certamente, é a ausência de provas. Os missionários foram lançados na prisão sem passar por nenhum processo formal de análise do seu caso. E eles estão lá agora com aqueles homens presos, sem provas claras disso, e tem que se livrar desse problema. Mas as coisas para eles vão piorar. Os irmãos verão aqui na sequência, o erro deles foi muito maior do que eles imaginam até agora, até o presente momento. E uma outra questão que mostra que a medida de libertação não era uma expressão de benevolência, é o fato deles quererem colocá-los em liberdade para que eles vão embora. No versículo 39, nós percebemos a real intenção no finalzinho do versículo. O texto diz: então foram ter com eles, eles pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Esse era o objetivo central, o objetivo verdadeiro por trás daquilo que eles fizeram, da ordem que eles deram de libertação. Nós queremos nos livrar desse problema, nós prendemos esses homens sem nenhuma análise melhor do caso, agimos de modo injusto e precipitado, e mais, esses homens não podem ficar aqui. A mensagem desses homens não pode influenciar a cidade, isso está acontecendo. Eles estão influenciando a cidade. Nós temos que nos livrar deles. Então, esse ato de benevolência não é um ato de benevolência de fato. É hipocrisia isso tudo. Nós queremos nos livrar de vocês. Queremos nos livrar dos problemas que isso pode nos trazer por causa da nossa má conduta como oficiais romanos, e queremos nos livrar da sua presença aqui. Então, parece que nós somos bonzinhos. Parece que somos bonzinhos e somos compreensivos e estamos fazendo um favor para vocês, mas não é isso. Nós temos intenções hipócritas, intenções escusas, intenções ruins por trás disso tudo. E é interessante observar isso, como isso é comum na experiência cristã ao longo dos séculos. Eu me lembro, algum tempo atrás, os irmãos vão lembrar, uma jornalista, ela me procurou e ela queria vir aqui à igreja com sua equipe, com seus cinegrafistas e sua equipe toda. Ela disse que queria fazer uma reportagem sobre a igreja. E fez várias perguntas ao telefone, muito educada, um doce de pessoa. Um doce de pessoa.
Você poderia até pensar, essa mulher é crente, ela deve ser uma apóstola, ou algo que o valha, porque era fantástica assim, a educação, a bondade, o modo como me tratava com todo respeito e tudo mais, e dizendo e falando, gostaria muito de conhecer a nossa visão de mundo e o nosso procedimento e como nós vemos as coisas e tudo mais. Maravilhoso, eu fiquei impressionado e conversei muito com ela, apresentei ali ao telefone, nos momentos em que ela me telefonou, apresentei a ela a nossa visão de mundo, a nossa visão da fé, a nossa visão do cristianismo, a nossa visão acerca do papel do crente na sociedade e tudo mais. Foi falando sobre essas coisas, ela muito interessada, e até que eu passei a perceber que ela estava sutilmente fazendo perguntas no ramo da política, sutilmente fazendo incursões, tentando tirar de mim algumas coisas, e tentando pintar na realidade, tentando obter elementos para pintar a nossa igreja, especialmente os líderes aqui, como fascistas. Esse era o objetivo, que depois ficou claro como o dia. Na verdade, o que ela queria era isso, era vir aqui, selecionar alguns elementos esparsos, montar um desenho, montar um quadro, uma caricatura, e nos apresentar, na sua reportagem, como fascistas, extrema-direita perigosa, pessoas violentas, defensores do porte de armas, para podermos, de algum modo, com violência, influenciar a sociedade. E era assim. Quando eu percebi isso e disse para ela, e disse, olha, esse tipo de informação que você quer tirar de nós, isso não existe. Nós não somos isso. Nós não somos nada disso. Isso que você está imaginando e sugerindo, na verdade, isso não nos define. Nós não somos nada disso. E imediatamente ela disse, pastor, então se é assim, então eu não vou fazer a reportagem. Falei, ok, acho que você não deve fazer mesmo. Porque você quer pintar uma identidade e uma imagem nossa lá fora que não é real. Nós não somos nada disso. E ela então se afastou, e depois que ela se afastou, ela disse que iria então procurar outras pessoas para entrevistar. Passou algum tempo, como ela sempre tinha sido muito educada e bondosa, eu escrevi para ela dizendo, você teve sucesso na sua busca? Você conseguiu fazer a sua matéria? Irmãos, nem respondeu. Nem respondeu. Então, ficou muito claro para mim, que o objetivo era se aproximar bondosamente, benignamente, com toda a simpatia, mostrando todo o amor do mundo. Ela quase falava como evangélica, mas o objetivo era maligno. Depois, fazendo uma pesquisa, eu soube que ela trabalhava para uma revista, uma coisa assim, chamada Carta Capital. Para muitos aqui sabem o que significa isso, né? Carta Capital. Não? Agora sim entendo tudo. Agora entendo tudo. Então, o que é isso? Por quê? Por quê? O que nós fizemos? O que nós fizemos? Por que esse objetivo de destruir a nossa imagem? De acabar com o nosso nome? Por que isso? É o ódio do mundo contra nós. E para promover esse dano, o que fazem? Se apresentam como amigos, sorridentes, simpáticos, dóceis, amáveis, mas escondem seus objetivos perversos, escondem seus objetivos danosos. E foi o que aconteceu aqui. É interessante porque nós temos na figura do carcereiro a figura do crente ingênuo, que se converteu agora. E veja como ele fica animado. O carcereiro ficou animado, contente. Veja o que ele diz no versículo 36. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Ele entendeu que era uma boa notícia.
Era um homem simples, que tinha acabado de se converter. E disse, que bênção, eu acho que os pretores talvez tenham até se convertido a Jesus. Olha o que eles fizeram. O Senhor tocou no coração deles. Talvez ele tenha entendido desse jeito, na sua ingenuidade, não percebeu a malignidade desse ato, a malignidade por trás dessa aparente benevolência. Ele não entendia ainda como as coisas funcionavam. Ele não tinha aprendido ainda o que Jesus disse em Mateus 10. Veja o que Jesus fala em Mateus 10. E todo crente tem que aprender isso. Cuidado com a aparente simpatia e benevolência dos incrédulos. Isso pode esconder intenções perigosas. Senhor, guarda-nos. Senhor, protege-nos. Nós podemos muitas vezes abrir nossas portas, crendo que as pessoas são amigas e estão interessadas na verdade. Imaginem se essa reportagem sai. Como nós iríamos resolver esse problema? Se viessem aqui e conversassem com os irmãos, se aproximassem dos irmãos, conversassem com os irmãos, pegando frases soltas e montassem aquele mosaico de frases soltas, sem contexto, tirassem dos irmãos palavras fora do seu contexto e montassem ali uma caricatura da nossa igreja. Imaginem o estrago que isso seria para nós. Imaginem isso. Deus foi muito bondoso, vários irmãos aqui me alertaram, pastor, tem que tomar cuidado com isso. Graças a Deus temos vários irmãos aqui que disseram, pastor, tem que ser cuidadoso com isso. É jornalista. Essa palavra já deve nos assustar um pouco. É jornalista. Com todo respeito aos jornalistas de verdade que vem aqui. Mas nós sabemos que tipo de jornalismo há no Brasil. Então vários irmãos abriram meus olhos. Disseram, pastor, seja cauteloso, seja cuidadoso. Isso pode dar problemas. E realmente, atendendo ao conselho desses irmãos, eu fui mais cuidadoso, fiz mais perguntas e descobri quais eram as reais intenções dessas pessoas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por termos irmãos que têm essa postura e que me alertaram e disseram, pastor, seja criterioso, porque não sabemos o que está por trás disso. E realmente era uma armadilha. Vejam o que diz Mateus 10, 15. Veja o que diz. 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmãos, como é descrito aqui o mundo que nos cerca? Olhe para esse versículo e veja como esse versículo descreve o mundo que nos cerca. É um aprisco ou é uma alcateia? O que é? O mundo que nos cerca é o quê? É um aprisco ou é uma alcateia? Queridos, nós somos ovelhas vivendo no meio de lobos. É isso que nós somos. O mundo à nossa volta é perigoso. Nós temos que ser criteriosos. Os lobos podem sorrir para nós algumas vezes. E isso não ser sincero. É claro que nós temos que ser equilibrados. É claro que não podemos ficar o tempo todo olhando por incrédulo. Sai lobo. Não posso o tempo todo viver assim, senão, queridos, não dá para me relacionar com ninguém. Mas eu devo me aproximar dos incrédulos com simpatia, com bondade, com amizade sincera, mas sempre lembrando. É crente? Não. Então pode ser um lobo adestrado, mas continua sendo um lobo. É um lobo bem educado, mas continua sendo um lobo. Então eu devo tomar cuidado. Mesmo um lobo adestrado, eu tenho que tomar cuidado para fazer carinho nele. Não sei o que passa na cabeça de um lobo. Não sei. Então, eu vou olhar para os incrédulos assim. Às vezes são lobos adestrados, bonzinhos, educados, amigos. Muito bem. Vamos tratá-los assim também. Não vamos maltratar ninguém. Não vamos ofender ninguém, não vamos ser inimigos das pessoas. Mas, lembrando, são lobos.
Ah, mas é meu parente. É um lobo parente. Mas é lobo. O parentesco com você não muda a natureza dele. O fato de ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, não muda a natureza dele. Só tem uma coisa que pode mudar a natureza dele: ele se transformar em ovelha. Só isso. Se isso não acontecer, continue sendo cuidadoso, mesmo sendo da sua família. Seja amável, educado, generoso, bondoso, simpático, mas seja cuidadoso. Ele nos envia, diz aqui o texto, como ovelhas para o meio de lobos. E o texto então prossegue: sede, portanto, prudentes como as serpentes. Mas eu não posso viver como uma serpente o tempo todo. O texto diz: sejam simples como as pombas. O mundo vai olhar para mim e vai ver um pombinho, educado, dócil, amigo, sereno. Mas dentro de nós deve haver o coração da serpente. No bom sentido, não é do diabo não, da serpente. A astúcia da serpente. É uma pomba com o coração e a visão de uma serpente. Ela pensa como uma serpente. É uma pomba, boazinha, mas lá dentro é o olhar da serpente. Ela bate asinha, boazinha, tudo bem. Mas o olhar da serpente, ela percebe as coisas. E é assim que ele tem que ser. O carcereiro não era assim ainda. Era muito novo convertido. Para ele tudo era lindo, maravilhoso. Mas o apóstolo Paulo percebeu. O apóstolo Paulo era uma pomba com os olhos de serpente. E ele percebeu o que estava sendo feito. Muito bem, vamos prosseguir e vamos ver o que acontece aqui. O item 2 é injustiça. É a outra marca dos perseguidores dos discípulos de Jesus. Vejam que interessante, Paulo aqui diz coisas interessantes aqui. Vejam como ele exige que as coisas sejam feitas de modo correto. Ele fala assim, o texto fala, 37, Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, aí já estava o erro daqueles administradores da cidade, daqueles juízes, nos açoitaram publicamente. Não houve inquérito algum, nós sequer fomos ouvidos, nada foi apurado, simplesmente nos açoitaram e nos recolheram ao cárcere. Nós somos presos, sem termos feito nada, sem que houvesse sido feito um processo contra nós, uma análise das coisas, um inquérito acerca disso tudo. E piora, veja o que ele fala agora: sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas, como se nada tivesse acontecido, escondendo o seu erro, querem lançar-nos fora? Ele diz, ele prossegue dizendo, negativo, não. Nos trataram como foras da lei. Os foras da lei são vocês. Vocês são os foras da lei, nós não. Nós não quebramos a lei. Quem quebrou a lei foram vocês. E agora vocês querem sair de heróis benevolentes, nos libertando? Negativo. Isso não vai acontecer. O texto fala, que o apóstolo Paulo fala, que eles eram cidadãos romanos. E, queridos, o que aconteceu aqui, o que aqueles homens fizeram com eles, queridos, a punição para quem tratasse assim um cidadão romano era crudelíssima demais. Aqueles homens, eles poderiam perder seu emprego e até a cidade poderia perder o status de colônia. Ia ser uma desgraça profissional e política sobre todos ali. Eles ficaram apavorados. Alguém pode dizer, mas pastor, por que o apóstolo Paulo esperou apanhar para falar isso? Ele disse antes. E realmente, é uma dúvida que fica aqui. Por que o apóstolo Paulo não falou isso antes? Você vai apanhar, peraí, eu sou cidadão romano. Assim, é curioso, porque alguém pode pensar, vai ver que ele queria mesmo apanhar para mostrar o seu exemplo de mártir, mas é interessante, porque numa outra ocasião, o apóstolo Paulo, quando teve a oportunidade, antes de apanhar,
Ele falou, não, não me batam. Os irmãos olhem no capítulo 22 de Atos, como ele age, é diferente. Isso nos deixa confusos. Por que ele não fez o mesmo aqui? Atos 22. Atos 22. Vejam, Paulo está em Jerusalém e ele foi preso pelos romanos. Versículo 24. Ele foi preso pelos romanos por causa de uma desordem que houve no templo. Uma grande agitação no templo. E então os romanos prenderam o apóstolo Paulo até para livrá-lo. Mas o comandante deu ordens para que ele fosse açoitado. Veja o que acontece no versículo 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. É a fortaleza Antônia, que ficava junto ali ao templo. E que sob açoite fosse interrogado, para saber por que motivo assim clamavam contra ele, os judeus no templo. 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Mas já naquela época, para você conseguir a cidadania europeia era caro, né? E ele fala: olha, custou caro para mim conseguir a cidadania romana, muito caro. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Ele diz, nasceu em Tarso, na Cilícia, e tendo nascido ali, a cidade lhe dava o status de romano. Imediatamente, vejam como era séria a coisa, imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante, vejam como era sério o negócio, o próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Disse: meu Deus, eu mandei amarrar um cidadão romano. O que vai acontecer comigo? Ficou assustado com isso. Então, nós percebemos que o cidadão romano era intocável. E o que acontece em Filipos? Eles levaram varadas e foram jogados na masmorra. Irmãos, era um suicídio para toda a cidade ter feito isso. Então ficaram apavorados, assustados. E fica a pergunta: por que Paulo não falou antes, como ele falou aqui, no capítulo 22? Nós não sabemos, mas parece que foi muito tumultuado o que aconteceu em Filipos. Porque a multidão, os irmãos devem se lembrar, a multidão gritava. A multidão gritava. Talvez o apóstolo Paulo não teve oportunidade de falar. Talvez tentasse falar, apanhasse. E não deram oportunidade para eles de se expressar, de dizer: olha, vocês não podem fazer isso comigo, porque eu sou romano. Ele não teve essa oportunidade. Aí, imediatamente, debaixo de gritos, de tumultos, de berros, de balbúrdia, ele foi preso e açoitado, sem ter a mínima chance de defesa. Por isso ele só fala isso agora, para desespero das autoridades. Alguém pode também perguntar: mas como é que você provava que era um cidadão romano? Você só falava? É fácil, né? Um cidadão romano, desculpa. Mas como é que você prova que você é um cidadão romano? Como era? Mostrava o passaporte vermelho? Como era isso? Assim, irmãos, havia dois fatores que ajudavam a verificar isso. O primeiro fator era que ninguém teria coragem de falar que era um cidadão romano sem ser. Porque se fizesse isso, a pena não seria o açoite. Se fizesse isso e eles descobrissem, havia o registro dos cidadãos romanos, e eles descobrissem então que não era verdade, essa pessoa era morta. Então, ninguém cometia esse crime assim gratuitamente, ninguém afirmava isso gratuitamente, porque era muito perigoso. Não valia a pena o risco. E o segundo fator, segundo dizem os historiadores, é que havia uma espécie de carteira. Era um tablet de madeira. Era um tablet pequeno,
de 9 centímetros por 17, um tabletezinho. Eram 2 madeirinhas, 2 folhas de madeira, que eram unidas como num livrinho, por arames, num dos lados. E dentro dessas 2 folhas de madeira, havia cera. E nessa cera, então, era possível escrever. Havia ali uma inscrição. Então, o cidadão romano tinha isso. Ele podia portar isso. Uma espécie de carteira de identidade que provava que ele era um cidadão romano. Então poderia portar isso, era fácil portar esse documento. Era um tablet, não um tablet desse aqui, mas um tablet de madeira. Ele não andava com isso. E se alguém dissesse, perguntasse, ele mostrava: olha, eu sou um cidadão romano. E ali havia então a inscrição dizendo, afirmando que ele era um cidadão romano. Então por essas 2 formas era possível aferir se alguém era cidadão romano ou não, pela própria declaração da pessoa, que se mentisse sofreria consequências muito graves, e por esse documento que a pessoa poderia portar. O apóstolo Paulo prossegue dizendo, depois de afirmar que estava indignado com eles terem feito tudo aquilo e agora as ocultas tentar lançá-los fora, ele termina a sua fala dizendo assim: não será assim, ele fala, não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Aqui fica um ambiente estranho, né? Dá a impressão que o apóstolo Paulo está sendo exigente demais, querendo causar problemas, né? Eu já te dei a liberdade, vai embora. Não, eu sou chato mesmo. Eu sou chato e vou continuar sendo chato. Paulo, o que você quer mais? Já deram a liberdade, tudo bem, erraram, você está livre, vai embora, evite problemas. Você quer arrumar problemas. Você parece algumas pessoas que a gente conhece, que nunca está bom, sempre quer arrumar uma encrenca, sempre quer permanecer no problema. Se livre disso, vai embora, saia daqui, continue sua viagem, resolveu tudo, pare de querer mais problemas. E dá essa ideia aqui, do apóstolo Paulo ser alguém assim. Será que é isso? Não, não é. Porque o apóstolo Paulo exige isso aqui. O apóstolo Paulo exige isso aqui, que as autoridades vão até lá e pessoalmente os põem em liberdade. O apóstolo Paulo quer que seja feito assim, algo público, assumido por eles, porque ele quer proteger a fama do cristianismo. Ele quer proteger a reputação da igreja nascente. Ele diz: nós não vamos sair daqui, nós não sairemos de Filipos, deixando uma igreja que acabou de nascer aqui, nós não vamos sair daqui com a pecha de malfeitores. Isso não vai acontecer. Nós não vamos sair daqui com a pecha de tumultuadores, de criminosos, e vocês bonitinhos que foram bonzinhos para nós. Não. Vocês não vão manchar a reputação da nossa mensagem, vocês não vão manchar a reputação da igreja que acabou de nascer agora. Isso não vai acontecer. Vocês virão aqui e vocês vão nos libertar, e todos saberão que os criminosos foram vocês e não nós. E então sim iremos embora sem dar andamento às nossas reclamações. Mas vocês vão limpar o nosso nome. Vocês vão assumir a culpa que vocês de fato têm. Vocês não vão sair como heróis e nós como criminosos daqui, não. Nós não vamos sair daqui escondidinhos, sem que ninguém saiba, e vamos embora, e a fama de criminosos, de agitadores, de perversos, de pessoas que causam problemas, ficando sobre nós e sobre as pessoas que se converteram aqui. Isso não vai acontecer. Nós vamos proteger a reputação da igreja e vamos proteger a reputação da nossa fé. Venham aqui e reconheçam diante das pessoas, de todos, que vocês erraram. Irmãos, o que vocês acham disso? Nota 10? Queridos, nota 1000. E isso nos traz uma lição ligada ao cristianismo vivencial que nós temos que resgatar. Uma das nossas responsabilidades como crentes, uma delas, é preservar a reputação do cristianismo. Nós não podemos aceitar que as pessoas lancem manchas contra a fé cristã e está tudo bem, não. Nós temos que nos indignar com isso e dizer: não,
Isso é mentira. Nós zelamos pelo bom nome da igreja. Nós zelamos pelo bom nome da nossa fé. A nossa vida é uma vida de integridade, entre outras coisas, é claro, para obedecer a palavra de Deus, para honrar a Deus, mas entre outras coisas, para que a reputação da nossa fé seja preservada. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 6,3. Veja o que ele diz. 2 Coríntios 6,3. É muito rico isso. É muito sério isso. Você não pode dar causa a ataques contra a fé. Você não pode dar motivos para que o cristianismo seja difamado por causa da sua conduta. Veja o que diz 2 Coríntios 6, versículo 3. O apóstolo Paulo fala que ele é um cooperador com Deus. Isso significa que ele trabalha tendo Deus, sendo uma espécie de auxiliar de Deus na divulgação da fé. Ele fala, eu sou cooperador com Deus. Ele trabalha com Deus na divulgação da fé. Ele diz no versículo 1. E aí ele diz no versículo 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Ele não tinha procedimentos que podiam, porventura, escandalizar alguém. Ele diz, olha, eu ando em integridade, eu não faço nada que possa escandalizar alguém. Eu não faço nada que possa levar alguém ao tropeço, a se ferir, dizendo, meu Deus, como esse homem que prega a verdade age assim? Eu não dou motivo para isso. E ele prossegue dizendo, não dando escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu preservo a integridade do ministério, para que ninguém fale nada contra o nosso trabalho, contra a nossa mensagem, contra a igreja. Nada. Me preocupo com isso. Por isso eu ando com integridade, com retidão, não dando espaço nenhum para escândalos. Vejam o livro de Tito, a carta que ele escreve a Tito. Vejam o que ele diz aqui, é algo extraordinário que ele fala aqui, porque esse princípio invade a casa das pessoas. As senhoras que estão aqui, esse princípio que eu estou dizendo aqui, preserve o bom nome do cristianismo, esse princípio invade a sua casa e o modo como você vive, o modo como você anda nos seus diversos relacionamentos e responsabilidades domésticas. Veja o que diz Tito, no capítulo 2, versículo 3, fala assim, quanto às mulheres idosas, as mulheres mais velhas, aqui não é velhinha, são mulheres mais velhas. Mulher acima de 30 anos já é mulher idosa, ou não? Não? Acho que não, né? Não é. Aqui são as senhoras. As senhoras aqui. Quanto às senhoras, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. As mulheres não podem ser fofoqueiras, falando mal das pessoas. Não pode acontecer isso. Isso é uma proibição bíblica. Por quê? Vamos ver o motivo daqui a pouquinho. Não escravizadas a muito vinho. É impressionante como antigamente você via, passava em frente aos botecos, você via só homens lá, agora você vê só mulheres. Enchendo a cara. Algumas caindo na calçada, tanto que bebem. Isso é vergonhoso. Isso é duplamente vergonhoso no caso de uma mulher. Duplamente vergonhoso. Porque se espera que a mulher seja mais recatada. A natureza das coisas nos impõe isso. E, no entanto, isso desapareceu. Aqui, a Escritura impõe isso. Olha, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras, doutoras, professoras no bem. Elas saibam distinguir o que é bom e sejam professoras do bem, mestras do bem. Esse é o ministério da mulher na igreja. Eu quero ser apostila. Não. Esqueça a bobagem. Eu quero ser pastora. Esqueça essa bobagem. Aqui está o ministério da mulher na igreja. É um ministério santíssimo. É um ministério sagrado. É um ministério importantíssimo. Nenhum homem consegue fazer isso. Isso aqui é algo próprio dado às senhoras. Elas têm que ser mestras, professoras do bem. Elas têm que viver desse jeito.
É o ministério delas na igreja. E o texto prossegue. Vejam agora como isso se estende. Elas são assim, e aí elas têm um trabalho de ensino, um trabalho acadêmico, um trabalho didático. Elas dizem, o texto diz assim, a fim de essas mestras, que são mestras do bem, aqui o texto vai falar o conteúdo da matéria que elas ensinam, chamado de bem. O que é o bem? Como elas ensinam o bem? Como se define o bem? Paulo aqui vai instruir, elas são mestras do bem. E vão ensinar o que então, sendo mestras do bem? Elas vão ensinar as jovens recém-casadas. Olha isso. Elas têm alunas, são alunas jovens. São as moças da igreja recém-casadas. Há várias aqui. Estas são as alunas dessas senhoras. E elas aprendem o que com essas senhoras? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos. Alguém pode dizer mais? Mas amar os filhos é normal. Os irmãos conhecem casos de mulheres que abandonam os filhos? Hoje em dia? Para aproveitar a juventude? Você ainda é bonita. Vai ficar escravizada dessas crianças, vai curtir a vida. Aí você vê aquela mulher, jovem ainda, de fato, que tem filhos, marido, você vê ela na internet. Que vexame, que vergonha. Indo para as baladas, os filhos em casa. Que vergonha. Que coisa tosca, esdrúxula, bizarra. E fazem isso. Abandonam os filhos. Ah, pastor, isso é agora. Não. Mulheres incrédulas fazem isso com muita facilidade. Em todas as épocas, elas fazem isso. Eu disse na quarta-feira aqui, eu terminei de ler as obras completas de Leon Tolstói. Eu gostava de ler essas coisas, agora não vou poder mais ler isso, porque tem tanta coisa para ler nesse curso que eu vou fazer agora. Tchau, Tolstói. Ainda bem que eu acabei. Mas um dos livros que Leon Tolstói escreveu é um livro famosíssimo chamado Ana Karenina. É um livro muito conhecido, que conta a história de uma mulher da nobreza, casada, com filhos. Queridos, estamos falando do século XVIII. Essa mulher, na história de Tolstói, refletindo o modo de vida da nobreza da Rússia naquela época, ela abandonou o marido e filhos pequenos para viver a vida com seu amante. E eu, tolo, pensava que era um problema atual isso. Não. Tolstói mostra que na sociedade em que ele viveu, na Rússia, no século XVIII, XIX, essas coisas já aconteciam. Mulheres abandonando seu marido e seus filhos para curtirem a sua juventude. Nós vemos isso na história da humanidade. E mais acentuadamente hoje em dia. Por isso, então, o texto diz, as mulheres mais velhas devem instruir as mais novas no bem, fazendo com que as recém-casadas aprendam a amar o marido e os filhos. Vejam a sequência, serem sensatas, ou seja, mulheres equilibradas. Isso é sensatez, equilíbrio. Não fazem escândalos, gritarias, berros, ofensas, ameaças, nada disso. São equilibradas. Elas não tratam os seus em sua casa com aquela postura de gélida. Deixa eu torturar meu marido. Como eu vou torturar meu marido? Eu não vou falar com ele durante uma semana. E assim eu vou torturá-lo. Ele vai chegar em casa, eu estarei quieta, séria. Não vou falar. Tudo bem? Tudo. Você não fala comigo mais? É para você aprender a me dar valor. E segue-se a tortura por dias e dias a fio. Isso é sensatez? Isso é equilíbrio?
É assim que uma herdeira do reino de Deus age em casa. É isso que aprendemos. Esse desequilíbrio completo. Claro que não, a Bíblia ensina. As mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas a serem sensatas, equilibradas, honestas, boas donas de casa. As feministas aqui. Isso aqui é veneno. É imaginário falar isso para incrédulos? As moças devem aprender a ser boas donas de casa, arrumar a cama, lavar a louça, lavar a roupa. Há casas em que parece que mora uma onça lá dentro. Você entra no quarto, parece que teve uma briga de gato em cima da cama. A pia, você tem que escalar com cordas. Tudo tem que ser feito. Casa imunda. Tudo bagunçado, tudo feio, sujo. Quem é responsável por isso? A mulher, diz o texto aqui. Ela tem que ser boa dona de casa. Não importa o que o lixo das feministas diga. A mulher tem que ser boa dona de casa. A mulher crente tem que ser boa dona de casa. Isso não é machismo, não, isso é palavra de Deus. Ela tem que ser boa dona de casa. Sujeitas ao marido. Aqui as feministas já extinguem-se a vida na terra. Não falo isso. Mas é isso. Isso não é machismo, é a palavra de Deus. Sujeitas ao seu marido. E vejam por quê. Por quê? Veja o finalzinho do versículo. Por quê? Qual a razão disso? Muito claro, muito simples. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Agindo assim, elas não vão proteger somente a sua casa e o seu lar. Agindo assim, elas vão proteger a palavra de Deus. As pessoas olharão e dirão, vejam o que a palavra de Deus faz com alguém. Essa mulher é uma defensora da fé. Essa mulher, ela usa um escudo com a sua conduta. Com a sua conduta, ela está com um escudo no seu braço, defendendo a palavra de Deus e a verdade. Ela é uma heroína corajosa. Ela enfrenta tudo, as ideologias, os ataques, as zombarias, as rejeições. Ela enfrenta tudo com esse escudo, dizendo, eu estou defendendo, com essa minha postura, eu estou defendendo a palavra de Deus. Eu não vou permitir que a palavra de Deus seja difamada por minha causa. Eu a defendo. E a forma como eu a defendo é fazendo isso, ensinando isso e vivendo isso. Queridos, não há meio termo aqui. Moças e senhoras, o seu ministério é esse, dado pelo Espírito Santo. Não é pelo pastor Marcos. Eu só li o texto para vocês, só. É o ministério dado a vocês pelo Espírito Santo, com objetivo, entre outros, é claro, mas o objetivo específico mencionado aqui, proteger a palavra santa de Deus. Muito bem, queridos. Vamos prosseguir. Temos o terceiro item. Qual é o terceiro item que caracteriza o perseguidor? É a covardia. Vejam como viraram ratinhos. É só olhar o versículo 38. Viraram ratinhos, pedindo desculpas. Por quê? Estavam arrependidos? Não, é medo, covardia, desespero. Não pediram desculpas porque estavam arrependidos, não. Só pediram desculpas porque perceberam que estavam em maus lençóis. São covardes. Vejam, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. E estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Eles sabiam que poderiam perder o status, a profissão e a própria cidade ser prejudicada. Então foram ter com eles pediram desculpas. Há arrependimento aqui? O que vocês acham? Não. O que há é uma medida covarde de tentar se livrar. Então se aproximam ali dos missionários e pedem desculpas para não se complicarem. Não há arrependimento deles aqui. O que há é interesse pessoal. Não queriam assumir o que tinham feito. São covardes. E o texto fala, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E aqui revela o real objetivo deles.
nós queremos que vocês vão embora. Por favor, sumam daqui. Sumam daqui. A presença de vocês nos incomoda. Nós não queremos vocês aqui. Saiam daqui. Não nos sentimos bem com vocês aqui. Vocês atrapalham os nossos costumes. Vocês denunciam os nossos erros. Vocês escancaram para todo mundo as nossas falhas. Vocês mostram a nossa condição espiritual deplorável. Vocês trazem à tona os nossos temores. Vocês mostram a nossa condição espiritual de perdidos. E isso nos incomoda. Calem a boca. Vão embora daqui. Esse era o objetivo deles. E esse é o objetivo até hoje. Quantas vezes amigos seus não disseram para você: olha, eu vou pedir uma coisa para você. Nunca mais fale para mim sobre a sua fé. Nunca mais. Porque se você falar de novo sobre a sua fé, eu nunca mais vou falar com você. Você será excluído da minha vida. Se você tocar nesse assunto de novo, eu vou excluir você da minha vida. Eu não quero escutar isso. Fique quieto. Pare. Eu, por mim, excluiria você da minha vida agora. Agora. Mas, por respeito à nossa amizade antiga, eu vou dar mais uma chance para você. Mas se você falar de novo sobre esse seu Jesus, olha, nunca mais olhe na minha cara. A nossa mensagem produz isso. Rancores e o desejo de que nós nos calemos. E é o que acontece aqui, e esses homens mostram isso em meio à sua covardia. E o texto então termina. Veja o versículo 40, onde é demonstrado o fracasso desses homens. Eles fracassaram. Veja o que diz o 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Eles atenderam o pedido das autoridades? Não. Eles tinham que obedecer? Não. Olha, eu vou embora. Eu vou a hora que eu quiser. Não estou cometendo crime nenhum como vocês fazem. Eu não. Eu vou desfilar até a casa de Lídia, ver como estão lá os meus irmãos. Não vou obedecer. Agora. Vou embora, porque estou numa viagem missionária. Vou embora, mas quando eu quiser. E fizeram isso. O texto diz que eles foram para a casa de Lídia antes de ir embora. E notem que interessante aqui. O texto diz: e vendo os irmãos. O que está acontecendo na casa de Lídia? Formou-se uma igrejinha lá. A primeira igreja batista de Filipos se reunia na casa de Lídia. Uma casa grande, pelo jeito. Ela era uma senhora, como nós aprendemos, uma senhora bem-sucedida financeiramente. Era uma comerciante bem-sucedida. Vendia coisas caras, púrpura. E tinha, pelo que percebemos, ela ofereceu inclusive hospedagem para os apóstolos quando eles chegaram. Então ela tinha uma casa grande. O que acontece então em Filipos? Uma igreja se formou lá. Estavam juntos, mas estavam juntos e tristes. Olhem que coisa interessante isso. Eles eram uma igreja nova, mas uma igreja triste. Estava com o coração partido, com medo, assustados, desanimados. Então o apóstolo Paulo pensou: antes de ir embora, eu vou até a igreja, que está reunida na casa de Lídia. E eu vou fazer o que lá? O texto diz: e vendo os irmãos, os confortaram. Encorajaram os irmãos. Irmãos, como é lindo isso. Como é lindo ver essa visão dos evangelistas. Eles dizem: eu não tenho apenas o objetivo de propagar a fé. Eu tenho o objetivo de defender a fé. E eu tenho também o objetivo e a tarefa de consolar os filhos da fé. Já imaginaram isso? Você consegue trazer isso para a sua vida? Você consegue fazer com que a sua vida tenha essas 3 marcas? Eu serei um propagador da fé, um defensor da fé e um consolador dos filhos da fé. Já imaginaram que revolução isso ia fazer na sua vida? Como ia mudar tudo? A essência, a razão de eu viver, a razão da minha vida é esta. Eu tenho outros motivos para viver,
tem outros alvos na minha vida, mas esse alvo permeia tudo. Eu sou, serei, lutarei para isso, para ser um propagador da fé. Eu viajo, eu irei para Tessalônica agora, eu vou propagar a fé. Eu sou um defensor da fé. Eu chamo as autoridades e digo, vocês vão se retratar. Eu defendo a fé, no modo como eu ajo, no modo como eu vivo. E mais, eu sou um consolador dos filhos da fé. Eu os vejo tristes, desanimados, cansados, com medo. Eu me aproximo e eu os animo, eu os exorto, eu os consolo. Este sou eu, um crente de verdade. Eu sou assim. E então o texto diz que eles partiram, no finalzinho do versículo 40. Eles partiram para onde? Eles seguiram pela Via Ignácia, foram na direção de Tessalônica. Ou seja, o Evangelho está avançando. Os inimigos do Evangelho sempre fracassam. O que eles fizeram produziu o consolo da igreja e o estímulo para que os missionários seguissem em frente, pregando o Evangelho. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,14, ele diz assim, 2 Coríntios 2,14, não importa o que aconteça, ele fala, às vezes tenho que mudar meus planos, caminhar para outras direções, às vezes tenho que deixar uma cidade e ir para outra, às vezes gostaria de ficar num lugar, sou forçado a ir para outro lugar, ele diz, mas ele diz no capítulo 2, versículo 14, de 2 aos Coríntios, ele diz assim, graças porém a Deus, ele diz isso depois de dizer que teve que sair de uma cidade e ir noutra direção contra a sua vontade. Ele diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele diz, não importa aonde eu vá, Cristo como um general à minha frente, sempre caminha, marcha vitorioso. E eu vou seguindo esse Cristo vitorioso, nesse seu desfile triunfal. Quando o texto fala que ele nos conduz em triunfo, o apóstolo Paulo está fazendo referência a um costume romano. Nesse costume romano, um grande general, quando anexava um território novo a Roma, ou tinha uma grande vitória, ele ganhava de presente um triunfo. E o que era o triunfo? Era um desfile militar. E ele então, ele escolhia o seu trajeto, e durante aquele dia, reservado para o triunfo, ele então saía de uma porta no campo de Marte, chamada Porta Triunfalis. E ele saía dali, numa biga, puxada por 4 cavalos belíssimos, com um louro na cabeça e um escravo ao seu lado. E a coisa era tão gigantesca que a tarefa desse escravo era dizer ao ouvido dele, você não é Deus, você não é Deus, você não é Deus. Porque o triunfo era algo tão grandioso, tão majestoso, que esse escravo tinha essa função, colocar os pés do general no chão. Lembrando, você é só um homem. E ele seguia então nessa biga belíssima, puxada por 4 cavalos, e à frente dele iam os políticos, à frente dele iam os despojos da batalha, e atrás dele vinham os seus soldados, vitoriosos também, e aqueles que ele havia libertado do império inimigo. Ele ia marchando em triunfo, e ele passava então pelo campo de Marte, um grande círculo que havia em Roma, e prosseguia até a colina chamada Capitólio. E havia ali o templo de Júpiter Capitolino. E ele terminava então ali o seu grande triunfo, que demorava o dia todo. Ele terminava então ali o seu grande triunfo com um grande banquete, oferecendo um boi em sacrifício a Júpiter Capitolino. E assim terminava o grande triunfo romano. Aqui o apóstolo Paulo fala, eu também sou um prisioneiro liberto. E Cristo marcha pelo mundo num grande desfile militar. E eu, tendo sido liberto por ele, vou seguindo a sua carruagem, vou seguindo a sua biga vitoriosa, e eu vou caminhando atrás dele, e ele vai me conduzindo em seu triunfo por onde quer que eu vá. Durante o triunfo havia incenso. As pessoas, os sacerdotes iam na frente do general espalhando incenso. As pessoas jogavam flores no chão. E os cavalos e as pessoas pisavam nas flores, e o cheiro das flores se misturava com o cheiro do incenso.
e um grande perfume se espalhava por tudo, por toda a atmosfera. Então todos sentiam ali o cheiro do triunfo. O apóstolo Paulo diz então: por meio de nós, ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Enquanto vou marchando atrás do meu general, nesse belo triunfo, nesse belo desfile militar, por onde quer que ele vá, eu sigo. E enquanto caminho, eu vou espalhando a fragrância do seu conhecimento por todas as ruas. Nada pode deter o triunfo do meu general. E por onde ele passa, o conhecimento dele é aspergido pelo meu ministério. Os inimigos da fé sempre vão fracassar. Sempre. Paulo diz: por onde ele vai, eu sigo. E o seu conhecimento é espalhado. No final de tudo, estarei diante dele para um grande banquete. E então o triunfo terá terminado. Esse dia chegará, mas ainda não chegou. Enquanto não chega, eu marcho atrás dele, espalhando o seu conhecimento em qualquer lugar. Queridos, é isso. Não desanime. Não desanime. Os nossos perseguidores já fracassaram. Já fracassaram. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Muito obrigado pelas lições que emanam dele. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesse mundo hostil. E que, enquanto caminhamos, seguindo o nosso mestre, o nosso general, que o Senhor nos livre e nos guarde para que não desanimemos e sigamos em frente. Sabemos que a verdade do Evangelho sempre foi atacada. Que tenhamos sabedoria ao lidar com isso. Que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Que sejamos defensores da boa reputação da fé. Que sejamos mestres do bem para defender a verdade. E que sigamos em frente, sabendo que os nossos perseguidores nunca poderão vencer. Pedimos essas bênçãos, agradecemos por tudo que pudemos aprender nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.